Acontece que no ano de 1992, eu estava no final do segundo ano da faculdade de Direito. No mês de outubro, ele sofreu um AVC e faleceu. 21 dias ele ficou hospitalizado. Quantos anos? 55. Jovem. Jovem. Digo jovem porque hoje eu tenho 53, então eu entendo que ele ainda era muito novo. E eu, jovem também, porque eu entrei na faculdade com 18, então eu tinha 20 anos. E ali naquele momento, para mim, foi uma perda muito dura, muito difícil. Meu pai era aquela pessoa que ele era considerado por toda a família como uma árvore frondosa. Todo mundo quer se agasalhar debaixo dele. Era o carvalho no alto da colina. Ele era essa figura para os filhos, para os sobrinhos, para os irmãos, para os pais. Ele tinha perdido os pais há pouco tempo. Então ele era essa figura que agasalhava a família inteira como um todo. Então para a gente foi muito difícil lidar com a perda dele. E não foi só uma perda emocional, foi uma perda financeira, foi uma perda de suprimento familiar, foi uma perda geral, né? 20 anos, a gente era muito jovem. A gente nem trabalhava para fora ainda. Então, quando ele faleceu, um dos meus irmãos falou assim, vamos passar o final de ano na Bahia, porque os nossos parentes, por parte de pai, moram na Bahia, inclusive até hoje. E era uma forma da gente se agasalhar no meio da família por causa daquele luto, daquela perda, daquela dificuldade. E eu acabei que eu não fui na viagem de carro. Uma das minhas irmãs, que era 4 anos mais velha do que eu, tinha 25 na época, 25, eu estava para fazer 21, chegou para mim e disse assim, Kátia, eu queria que você fosse dirigindo, porque eu não me sinto muito confiante de tirar estrada daqui para a Bahia, porque ela era o tipo de motorista que só dirigia na cidade, não tinha o hábito de pegar estrada. Já eu fui criada para pegar estrada e cortar o Brasil todo. On-road e off-road. Bem isso. Então ela chegou e disse isso para mim. Aí eu cheguei para ela, o nome dela era Joyce. Eu cheguei para ela e falei assim, Jô, Paulinho vai na frente, você vai acompanhando o comboio familiar, é tranquilo. Quando vocês chegarem lá, 2, 3 dias depois, eu terminei as provas na faculdade, eu vou de avião, encontro vocês lá. E não fui, neguei de ir dirigindo para ela. Acontece que no caminho entre Tupã e a Bahia, que a gente estava destinado a Salvador, ela sofreu um acidente fatal em Montes Claros, Minas Gerais, e faleceu no local do acidente. E isso foi dramático, porque ela era casada, tinha um menino de 6 anos de idade, na época, filho único, estava no carro junto com ela, e 15 minutos antes eles pararam para fazer um lanche. O menino mudou de carro porque pediu para ir com o tio no outro carro. E estava ela e outra irmã minha e elas sofreram um acidente. A outra irmã minha teve um dano grave no pé, teve que fazer cirurgia, mas ela faleceu no local. Foi muito difícil, um duplo luto adentrando no meu lar. A diferença entre 58 dias. 58 dias entre a perda do meu pai e a perda da minha irmã. E os dois foi abrupto, porque o seu pai Sim. foi AVC. AVC. Você não tinha uma doença pré-diagnosticada antes. Não tinha. E a sua irmã um acidente de trânsito. Isso. Foi o ceifeiro passou ali sem dó. Sem dó. Foi muito difícil. Muito difícil. E quando eu estava em casa, com a minha mãe ficou em casa comigo porque ela pensava de viajar comigo, porque ela não queria me deixar sozinha para fazer as últimas provas na faculdade. Então nós iríamos viajar depois de avião. E quando eu recebi uma ligação, atendi o telefone, era um dos meus irmãos me falando o que tinha acontecido e pedindo para mim ser reservada, não passar a informação para minha mãe, porque ela poderia não aguentar a tristeza, a dor, o luto, a má notícia, e disse que iria mandar um médico
às pressas em casa antes de dar a má notícia para ela. Eu sei que eu saí de dentro de casa, sentei no chão, no meio da rua, e ali eu comecei a gritar. Eu gritava, como quem queria exorcizar toda aquela dor. E eu gritava de uma forma que assustou os meus vizinhos que moravam de frente. Era um grito de alma. Era um grito de alma, mas de horror, de angústia, de desespero. E esses vizinhos que moravam em frente eram um cooperador da Congregação Cristã no Brasil. Eu rendo graças a Deus porque ele e a esposa dele foram até o meio da rua, me pegaram, me arrebanharam de lá do chão, me tiraram do chão e me levaram para a casa dele. E a partir daquele dia, essa obra entrou na minha família, porque o amor, a compaixão, a misericórdia daquele casal. Eles estão vivos ainda? Faz muitos anos, não sei informar. O nome dele era Irmão Carlos. Irmão Carlos. Ele era cooperador na cidade de Tupã. E o amor deles fez com que a gente conhecesse essa graça, viesse para essa graça. Por quê? Porque nós ficamos praticamente, não só sem pai, nós ficamos sem pastor. O pai era o pastor da família ali também. Meu Deus. Então nós ficamos completamente entregues espiritualmente falando. Mas o Senhor se comprazeu de nos chamar nesse caminho santo. E eu agradeço a Deus porque o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo na congregação no ano de 1997. 5 anos depois que o meu pai faleceu. E que a minha irmã faleceu. E me conserva de pé até o presente momento. Foi uma obra gloriosa. E eu criei os meus filhos dentro da graça. E conta uma coisa para mim. Você já vinha de uma família cristã? Sim. Aí, de uma hora para outra, foi ceifado no seio da família o pai e a irmã. Como que foi o impacto disso na sua vida, Kátia? Porque foram 2 perdas muito grandes. E ainda mais com a questão que você falou que ela queria que eu fosse dirigindo. Como é que isso daqui ficou na sua cabeça, Kátia? Foi bom eu comentar exatamente isso. Quando eu recebi essa má notícia, isso virou um gatilho espiritual na minha vida. Virou uma prisão, virou uma cadeia. Eu entrei numa depressão profunda porque dentro da minha alma eu entendia, de alguma forma o acusador, entrou por um caminho que ele fez com que eu entendesse, eu acreditasse, que se eu tivesse ido naquela viagem, se eu estivesse dirigindo, ela não teria falecido. O se. Se. Então, naquela situação, eu achava que a culpa do falecimento dela era minha. E por conta disso, eu achava que eu tinha trocado os estudos, porque eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei de estudar, sempre tive assim, uma vida estudantil muito próspera. Eu achei que eu tinha trocado os estudos pela vida da minha irmã. E aí eu não consegui mais voltar para a faculdade. Eu abandonei a faculdade de Direito no ano de 1992. A depressão entrou em mim nessa época, a síndrome do pânico na sequência, e eu fiquei do ano de 1992 até o ano de 2012 prisioneira do medo, prisioneira da depressão, prisioneira do pânico, ao ponto de que eu não conseguia mais nem dirigir, que era algo que eu gostava tanto. Eu não conseguia voltar para a faculdade. Eu tentei, no ano de 98 eu tentei, no ano de 2002 eu tentei, no ano de 2008 eu tentei, eu não conseguia. Eu chegava dentro da faculdade, no primeiro dia de aula eu surtava e saía chorando, gritando de lá de dentro. Eu não conseguia. Até um determinado dia que acredito que naquele dia o Senhor disse basta. Conta essa parte pra gente aí. Naquele dia... Depois, a hora que o medo tava ali, já dominou. A escuridão tava te tomando toda. Conta pra gente como é que foi isso. Toda a ponto de que eu cheguei a um ponto de dormir com a minha mãe adulta. Eu dormia na cama da minha mãe. De medo. De pânico. Eu passava mal à noite
Eu era hospitalizada, eu entrava no hospital com a pressão a 26/18, era assustador. E os médicos tinham medo de eu entrar em infarto, AVC, por conta dessas crises que eu chegava todas as noites, praticamente era todas as noites, salvo uma ou outra que eu conseguia passar a noite, mas essas noites que às vezes eu conseguia passar era porque eu chegava para minha mãezinha, que hoje já dorme no Senhor, e dizia para ela assim: mãe, fica olhando eu dormir, não dorme não. Olha que ponto. Eu pedia para ela: fica olhando eu dormir, mãe. E mãe é mãe, né? Mãe é mãe. E ela ficava. E ela orava por mim, para que eu pudesse dormir em paz. E minha mãe tinha já feito um voto e estava orando para Deus me libertar. E um determinado dia, nós já estávamos morando aqui na cidade de Campo Limpo Paulista. Minha mãe tem uma chácara lá que pertence à nossa família até hoje, no bairro de Botujuru. E nós fazíamos comum ali no centro de Botujuru, uma igrejinha central de Botujuru, e distribuíamos de congregar também na Vila Firenze. E ali nós tínhamos tem ainda um cooperador que hoje é ancião, irmão Miguel Ferreira. Faz Deus, irmão Miguel, se você tiver conhecimento, assistindo, Deus abençoe muito por ser um vaso de Deus na minha vida. Um determinado dia eu entrei na congregação e Deus mandou uma palavra na boca daquele servo. E por revelação da palavra, ele disse assim: entrou uma jovem aqui, você há muito tempo está prisioneira do adversário, você está sofrendo, você tem pânico, você tem medo, a depressão te tomou e você, desde o ano de 92, está sofrendo, está chorando, está sem dormir, passa as noites em pânico, vai para o hospital. Mas Deus está vendo o teu sofrimento, moça. Pelo poder que há no sangue do concerto eterno, hoje Deus manda te dizer: chega, eu ponho termo na tua prova. Espírito de morte, sai da vida da minha filha. Espírito de trevas, sai da vida da minha filha. E ali ele começou uma pregação tão poderosa. Isso você já tinha se desmanchado no banco. Desmanchado foi pouco. Eu chorava muito. Eu sabia que aquilo era só meu, que o Senhor tinha largado as 99 de lado para falar com uma que estava ali desgarrada, sofrida, aprisionada na mão do adversário, que não tinha saída. Mas Deus criou saída para mim naquela noite. Minha mãe estava do meu lado. Minha mãe chorava. Minha mãe chorava, porque ela sabia que quando Deus mandava a palavra, era decreto. Ela tinha essa esperança, essa fé. Ela dizia assim: minha filha, o difícil é você alcançar de Deus a promessa. Mas quando Deus manda a promessa, ela é cumprida. E naquela noite, para a honra e glória do nome santo do Senhor, eu cheguei em casa, a gente ficou conversando, a gente ficou ouvindo hinos maravilhosamente dentro de casa. E eu fui para o meu quarto. Dessa noite eu não fui para a cama da minha mãe. Eu fui para o meu quarto. Eu deitei e dormi. Dormi a noite toda, como eu não fazia há muito tempo. Acordei renovada. E minha mãe me observando, calada. Só me observando dormir. Foi no meu quarto, pé de pé, olhar para mim. Aí depois ela... De manhã, quando viu, eu levantei, preparei café, tomei café, bati papo, saí para trabalhar. E ela observando, não falou nada. Quando eu cheguei no final do dia, ela chegou para mim e falou assim: filha, você tá bem? Aí eu falei assim: eu tô bem, mãe, graças a Deus. Tive um dia bem produtivo hoje, que eu trabalhava com vendas. Naquela época eu trabalhava com vendas. Aí eu falei assim para ela: tive um dia bem produtivo hoje, foi um dia bem glorioso. E aí, contei para ela as bênçãos do dia, o que Deus tinha preparado. Deus abençoe. Contei para ela o que Deus tinha preparado para mim naquele dia. Aí ela virou para mim e falou assim: filha, você não reparou nada de diferente em você hoje? Aí eu falei assim: não, mãe.
Ah, fala logo, não fica com mistério. O que a senhora acha que está diferente? Aí ela falou assim, Deus cumpriu a palavra de ontem na sua vida. Você dormiu a noite toda, você levantou, você saiu para trabalhar, você foi dirigindo, não foi a sua irmã que foi dirigindo. Foi você que foi dirigindo, você voltou dirigindo. O Senhor te pôs em liberdade, minha filha. Ali eu entendi que era hora de eu voltar para a faculdade, porque Deus tinha me libertado por completo da prova, da depressão, da síndrome do pânico. E Ele foi lá no profundo do poço que eu vivia e me resgatou de lá. Eu não estou dizendo que as pessoas não devem procurar a medicina, a ajuda da medicina, nem fazer terapia ou tomar remédios. Não é isso. Eu acho que Deus deixou a medicina para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos curar naquilo que for possível, né? Mas Ele se comprazeu de fazer comigo algo diferente, de entrar no profundo do abismo e me tirar de lá com mão forte. Para que eu hoje pudesse dizer para todo mundo que me pergunta, Kátia, você acredita que Deus pode me libertar? Pode, eu sou prova viva disso.